Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Elimine o herói. Capítulo 101. Quando o mundo se tornou como um jogo, o número de jogadores começou a disparar e inúmeras guildas apareceram uma após a outra. Devido ao crescente número de guildas, esse grande número de jogadores de repente parecia inadequado e assim as guildas começaram a competir. Não foi fácil para as 5 principais guildas que apareceram durante essas competições. A Frontier Guild era uma dessas guildas. Claro, alguns diriam que a Frontier só conseguiu se tornar uma das 5 maiores guildas do mundo com a ajuda de uma superpotência como os Estados Unidos. Se não fosse pelos Estados Unidos, eles nunca teriam entrado no topo do ranking das guildas. Eles não estavam errados. Mas será que um país como os Estados Unidos daria apoio ao Frontier Guild sem motivo algum? Isso era impossível. A Frontier Guild conseguiu obter o apoio total do governo dos Estados Unidos porque provou que era digna de receber tal apoio. O nível dos jogadores da Frontier Guild não poderia ser comparado com aqueles de fora dela. A Frontier Guild só aceitava jogadores que conseguissem passar com sucesso em seus muitos testes e provações. Mesmo na Guilda Fênix, seria ótimo se eles pudessem receber apenas um desses jogadores. Suas habilidades eram certas até esse ponto. Os locais de caça de classificação C+ são os melhores para nivelamento. Kim Voldin, que os observou de perto por um mês, foi forçado a reconhecer as habilidades da Frontier Guild. Em outras palavras, Kim Voldin tinha uma boa compreensão de quão bons eles eram. Suas habilidades, como lutam, como se movem, seus hábitos e suas diversas personalidades. Ele sabia de tudo. Ele também conhecia as melhores maneiras de caçar essas presas. Por causa disso, eles não perderiam suas intenções. Eles se mudarão mais cedo ou mais tarde. No terceiro dia na masmorra, ele não perdeu a intenção de matar que eles tinham em relação a ele. Ele também não esqueceu que um caçador deve sempre se mover antes de sua presa. Então eu vou fazer um movimento também. Então Kim Voldin começou a se mover. Um total de 40 jogadores entraram na masmorra do Saltoto Wolf, sendo 14 da Fênix Guild, 12 da Frontier Guild e 14 membros de outras guildas. A Frontier Guild e a Fênix Guild já eram parceiras e as das outras guildas também foram preparadas pela Frontier Guild desde o início. Ei, Sam, o que é? Não é demais trazer 39 pessoas para matar uma? Naturalmente, os membros da Frontier Guild acharam que era um exagero. É muito. Sam Oliver teve a mesma sensação. Para ser honesto, ele achava que já era bastante ridículo. Já é demais para mim pegar um cara que não tem nada além de um pouco de veneno. Eu não acho que Sam precisa ir. Um cara como Kim Voldin nunca seria páreo para Sam Oliver sozinho. Era um exagero. Considerando o que Kim Voldin lhes mostrou até agora, era compreensível que eles tivessem tais pensamentos. Os dois naturalmente se viraram para olhar para Kim Voldin enquanto conversavam. Ele estava sentado sozinho em um canto, observando os arredores enquanto mastigava uma energia que era tudo que a Guilda da Fronteira lhe fornecia. É claro que a Guilda da Fronteira não sentiu compaixão nem nada parecido. Sam, quando você vai fazer isso? O abatedor sentiria compaixão pelos porcos abatidos? Vamos terminar isso rapidamente. Do ponto de vista deles, eles só queriam terminar o trabalho o mais rápido possível. Sam Oliver virou-se para seu companheiro de equipe. Eu tenho algo mais a acrescentar também. O que você quer dizer? Preciso obter informações desse cara antes de matá-lo. Ao ouvir isso, o companheiro de equipe inclinou a cabeça. Sua missão era se livrar de Kim Voldin, e ele não se lembrava de ter visto nada sobre como obter informações em lugar nenhum. Fazer o quê? Bem, isso. Sam Oliver tentou explicar sua situação ao colega questionador. Mas naquele momento, Kuluk, Kim Voldin começou a tossir alto. O que está acontecendo? Enquanto todos olhavam surpresos, a tosse de Kim Voldin tornou-se cada vez mais forte à medida que seu rosto ficava progressivamente vermelho. Kuluk, sangue? Isso é sangue, não é? Kim Voldin começou a sangrar. Um dos curandeiros tentou se aproximar de Kim Voldin para verificar a situação, mas Sam Oliver gritou com eles. Não se aproxime. Esse sangue é venenoso. Ah, veneno de sangue. A habilidade de Kim Voldin veio à mente de todos e todos fizeram o possível para se distanciar dele. Fique atrás. Não chegue perto. Enquanto isso, a tosse de Kim Voldin piorou progressivamente até que ele caiu no chão. O corpo de Kim Voldin no chão estava imóvel como um cadáver e esse fato foi imediatamente percebido por todos que assistiam. Ele está morto? Acho que ele está morto. Na bagunça, a tensão que todos sentiam se dissipou lentamente. Se aquele cara estiver morto, então a missão acabou, certo? Está realmente terminando assim? No começo, eles estavam apertando a tensão para matar Kim Voldin. Em outras palavras, desde que Kim Voldin morreu, eles não estarão mais tensos e sua vigilância será bastante reduzida. Isso me deixa louco. Claro, a situação de Sam Oliver era diferente. As instruções de Naomi Spell foram claras. Ela enviaria um especialista para extrair informações de Kim Voldin, então ele teria que passar Kim Voldin para esse especialista. O perito, claro, era um especialista em tortura que só conseguia obter informações de pessoas vivas. Além disso, o perito estava sob a proteção de outro grupo em outro local. Eu preciso chegar até ele agora. Naquele momento, o que veio à cabeça de Sam Oliver foi chamar o especialista o mais rápido possível e dar uma desculpa. Não, vou precisar reunir todos. Antes de mais nada, todos precisavam se reunir. Enquanto estava tendo pensamentos malucos, Sam Oliver virou-se para o colega. Precisamos trazer todos aqui. Todos? Você vai para a Guilda Fênix. Eu irei para as outras guildas. Depois disso, Sam Oliver olhou para os 10 homens restantes. Vocês cuidam da condição de Kim Voldin.
Você vai tratá-lo? Tratamento? Mesmo se você se preparar e identificar o veneno, você o tratará? A cabeça de Sam Oliver ficou pesada depois de ouvir os comentários de seu colega. A missão da Frontier Guild é matá-lo e o pedido pessoal de Naomi é obter informações dele. O peso foi ligeiramente levantado. Se ele morrer, serei apenas ligeiramente repreendido, mas se eu fizer qualquer outra coisa e algo acontecer, então estarei realmente em apuros. Não foi um cálculo difícil para ele determinar qual, entre a missão da Guilda da Fronteira e o pedido de um executivo, era mais difícil de suportar. Não trate isso. Não sabemos qual é o problema, então é melhor evitá-lo. Lembre-se de que nossa missão é se livrar de Kim Voldin. Se você acha que ele vai morrer, então deixe-o morrer. Kuluk. Naquele momento, Kim Voldin soltou outra tosse, mostrando que ainda não estava morto. Sam Oliver franziu a testa com isso. Mova-se rapidamente. Depois de dizer isso, Sam Oliver e seu colega se separaram para cumprir seus objetivos. Depois que eles saíram, os outros 10 membros cercaram Kim Voldin em caso de emergência, mas ainda mantiveram distância. Ele está realmente morto? Acho que ele está vivo porque tosse de vez em quando. Bem, não é melhor apenas matá-lo? Em seu estado atual, poderíamos simplesmente atirar uma flecha e acabar com isso. É claro que a vigilância adequada era impossível. A tensão já havia sido cortada e sua vigilância já havia caído. Foi por isso. Sick. Essa foi a razão pela qual a primeira vítima, Kim Voldin, que anteriormente estava deitado no chão como um cadáver, atacou. Não conseguiu nem emitir nenhum som antes de sua cabeça ser separada de seu torso. O que? E foi também a razão pela qual os 9 não demonstraram uma resposta adequada ao avistar a primeira vítima, e apenas observaram uma fumaça sangrenta emanando do corpo de Kim Voldin. Capítulo 102. Você está falando sério? Kim Voldin tossiu sangue e desmaiou? Sam Oliver respondeu nervosamente à pergunta do asiático. Obviamente não foi minha culpa. Isso é uma grande dor de cabeça. Eu tenho que conseguir a informação dele de alguma forma. Foi então. Um lobo apareceu na frente deles. O lobo era bastante grande, pois tinha mais de 2 metros de comprimento. Quando descobriu Sam Oliver e o asiático parou. GRR. Ele mostrou suas presas para eles. Seus dentes eram bastante surpreendentes, pois lembravam os dentes de um tubarão. Este era um lobo saltote. Sua aparência fez o corpo do homem asiático congelar. Ele era apenas um especialista em tortura que estava apenas no nível 14, na melhor das hipóteses. Mas Sam Oliver era diferente. Assim que viu o lobo dente de serra revelar seus dentes, ele jogou uma lança nele. Puxuk. A lança quebrou a cabeça do lobo antes de voar para fora do cóccix. Incrível. O asiático gritou em japonês sem perceber. Japonês? Sam Oliver franziu a testa ligeiramente ao ver a linguagem inesperada. O asiático fechou a boca rapidamente como se percebesse seu erro. A atmosfera rapidamente ficou estranha. Vamos rápido. Depois, Sam Oliver recuperou sua lança antes de falar com o asiático. Ao ouvir isso, o asiático assentiu silenciosamente. No entanto, a atmosfera estranha permaneceu ao redor deles sem quaisquer sinais de desaparecer. Foi só quando voltaram ao acampamento principal que a atmosfera estranha finalmente desapareceu. Não foi possível que a atmosfera estranha permanecesse quando se depararam com 10 cadáveres. Na realidade, a Guilda do Messias era uma área intocável. Um tema tão sagrado que mesmo o terrorista mais temido do mundo não ousaria colocar as mãos na Guilda do Messias. Portanto, o melhor lugar para aqueles que tinham animosidade e insatisfação em relação à Guilda do Messias eram as masmorras. Uma das missões do cão de caça, Kim Voldin, era lidar com situações como essas. É claro que no decorrer disso, às vezes aconteciam algumas situações inesperadas. Por exemplo, se você tivesse que sobreviver contra 98 jogadores com 2 ou menos jogadores devido a uma traição inesperada. Como já me livrei de 10 pessoas, restam apenas 29. Para Kim Voldin, que sobreviveu a tal incidente, isso foi lamentável. Além disso, esta situação não foi inesperada. Eles caçaram muito mais do que eu esperava. Se havia algo que Kim Voldin não esperava, era que os membros da Frontier Guild e os outros que entraram na masmorra para matá-lo mataram um grande número de monstros. Foi uma coisa boa para Kim Voldin. Posso terminar muito mais rápido do que esperava. Kim Voldin, que estava na frente dos cadáveres, teve esse pensamento antes de sacrificá-los imediatamente para invocar esqueletos. Foi um orc que se tornou a primeira oferenda a invocar um esqueleto, seguido por um goblin. Os familiares soldados esqueletos orc e goblin tinham olhos brilhantes enquanto aguardavam suas instruções de batalha. Ao mesmo tempo, Kim Voldin notou o corpo de um lobo dente de serra. Finalmente estou conseguindo um novo tipo de esqueleto. Soldados esqueletos poderiam ser feitos de tudo que Kim Voldin caçasse. No entanto, nem tudo poderia ser sacrificado. Havia limites de tamanho e raça. Em termos mais simples, apenas monstros que pudessem andar bípedes como os humanos poderiam ser sacrificados. Lobisomens poderiam ser usados como sacrifício, mas lobos normais não poderiam ser usados. 1. Criando soldado esqueleto lobo dente de serra. A maneira de resolver essa limitação era que a habilidade atingisse o posto transcendente. No momento em que a habilidade alcançou o nível ES, ele se tornou capaz de transformar qualquer coisa em um soldado esqueleto. É claro que para ele sacrificar um monstro enorme para criar um soldado esqueleto, seria necessária uma enorme quantidade de poder mágico e para mantê-lo, seria necessária uma quantidade igualmente grande de poder mágico. Mesmo que fosse um monstro-chefe, não havia razão para transformá-lo em um soldado esqueleto se você considerasse o custo. Agora posso usar o poder do faraó corretamente.
O resultado da combinação da habilidade do soldado esqueleto de classificação transcendente e da habilidade poder do faraó foi o Rei dos Mortos-Vivos. Essa habilidade estava sendo demonstrada agora por Kim Voldin. Num instante, um grupo de 30 esqueletos apareceu diante de Kim Voldin. Olhando para seu novo grupo de soldados com 4 patas em vez de 2, Kim Voldin tirou a máscara do Green Reaper de seu inventário. Vamos acabar logo com isso. A caçada havia começado oficialmente. Como isso aconteceu? Não acabou? Quem fez isso? Foi Kim Voldin? Enquanto olhavam para os 10 corpos diante deles, os outros 29 jogadores discutiram entre si. A conversa não deu sinais de parar. Então o que deveríamos fazer? Temos que pegá-lo. Você ao menos sabe onde ele está? Que? Foi só porque ele não conseguiu responder a uma pergunta que o silêncio caiu. Eventualmente, quando a conversa terminou, todos voltaram os olhos para Sam Oliver, que era o líder da operação. Mas Sam Oliver estava igualmente confuso. Como isso aconteceu? Não, Sam Oliver estava mais confuso que todos os outros. Como 10 pessoas. Os 10 que morreram não eram 10 jogadores comuns, mas talentos reconhecidos pela Frontier Guild. Nem o próprio Sam Oliver poderia garantir suas chances de fugir e muito menos de vencer diante desses 10 jogadores. No entanto, Kim Voldin conseguiu matar esses 10. A cena também estava bem arrumada, sem sinais de grande luta. Ele é perigoso. Ele fez a melhor escolha possível após repetidas advertências de seus instintos. Reúna todos para que possam cuidar uns dos outros. Sam, acho que você precisa dar algumas ordens a todos. Então, sob o lembrete de seu subordinado, Sam Oliver não hesitou em retirar um item de seu inventário. Era a lança de Percival, um item que Sam Oliver só usava em situações extremamente perigosas. Todos preparem-se para a batalha. Sejam extremamente cuidadosos. Foi naquele momento. Algo está vindo. Todos se viraram assim que ouviram o grito. Então 30 criaturas entraram em seu campo de visão. Esqueletos? Esqueletos. Quando os soldados esqueletos chegaram, os jogadores ficaram nervosos e a atmosfera ficou uma bagunça. De qualquer forma, eles não precisavam pensar em mais nada quando se deparavam com algo que tinha óbvia hostilidade em relação a eles. Sam Oliver também não se preocupou mais. Prepare-se para a batalha. De agora em diante, tudo o que ele tinha para se concentrar era esmagar todos os inimigos que surgissem. Tanques na frente, curandeiros no meio, magos que você ataca pelas costas. Termine esta batalha o mais rápido possível. Foi por isso que Sam Oliver deu ordens aos outros jogadores. Homens fortemente blindados formaram uma linha na frente e atrás deles estavam curandeiros que também estavam cobertos por alguma armadura. Atrás de todos eles estavam os magos que se preparavam para lançar seus feitiços. E na vanguarda estava Sam Oliver. Enquanto todos olhavam para os esqueletos à frente deles, esqueceram completamente os 10 corpos atrás deles. Pung. Então, naturalmente, quando os corpos explodiram, não havia como reagir adequadamente a isso. Cook. Ah. Gritos vieram de trás. Clang. E de frente podiam ser ouvidos os sons das armas fazendo contato com cada um deles. Naquele momento, todos tiveram uma intuição assustadora. Acabou. Eles não poderiam vencer esta batalha. Apenas Sam Oliver teve uma ideia diferente. Ele estava completamente confiante de que eles venceriam esta batalha mesmo que houvesse alguns sacrifícios. Com a lança de Percival esses esqueletos não são nada. A lança em suas mãos o convenceu. E a lança de Percival realmente tinha tudo para lhe dar essa confiança. Esse foi o motivo. Você quer ir contra os esqueletos? Kim Voldin era quem estava na frente de Sam Oliver, não o esqueleto. Capítulo 103. A situação pouco antes da batalha estava cheia de tensão. Estrondo. Então a explosão do cadáver fez com que toda a situação ficasse distorcida. Ah, Cook. Os magos na retaguarda estavam basicamente impotentes. Caramba. Espere. Os curandeiros que esperavam na segunda fila viraram-se para ajudar os magos e os tanques na frente foram então forçados a uma briga sem perceber que não havia nenhum curandeiro, prestando atenção neles naquele momento. Sam Oliver foi o único que não se abalou com a série de acontecimentos. E Kim Voldin foi o único que mudou para lidar com Sam Oliver. Então os dois correram um em direção ao outro, com armas nas mãos. Os olhos dos dois que avançavam eram diferentes do normal. Os olhos de Sam Oliver brilhavam com uma determinação raramente vista e os olhos de Kim Voldin por trás da máscara do Green Reaper brilhavam dourados. Havia uma diferença entre os dois. Sam Oliver já estava antecipando a dificuldade da luta que se aproximava, mas Kim Voldin estava usando o breve período antes do início da luta para analisar o status de Sam Oliver usando o Olho de Horus. Lança de Percival. Lança de Percival? Classificação, lendário. Ataque físico, 255. Nível necessário, nível 1 ou superior. Descrição. Uma lança usada pelo Cavaleiro Percival. Feridas causadas por esta lança não são fáceis de recuperar. Aumento do ataque físico proporcional ao nível do usuário. Aumento do dano base em 30% ao atacar. Maior penetração. Naturalmente, também foi feita uma análise da lança de Percival. Na verdade, não havia muita necessidade de análise. Esta é a terceira vez que o encontro. Kim Voldin teve 2 experiências com o jogador que empunhava a lança de Percival antes de retornar ao passado. Claro, não foram experiências muito boas. Foi perigoso nas 2 vezes. Batalhas que fossem ferozes o suficiente para cruzar a linha de serem consideradas de vida ou morte seriam difíceis de serem consideradas boas experiências. Independentemente disso, ele reconheceu que a lança de Percival era uma boa arma. Uma arma que era poderosa o suficiente para dar lembranças ruins ao lendário cão de caça, Kim Voldin. Porque não há como impedir esse item único. Em primeiro lugar, o efeito que aumentou o seu poder de penetração foi um grande problema. A explicação do efeito era simples, mas na verdade o poder desse efeito era imparável, a menos que estivesse enfrentando outro item lendário. No momento em que atacasse, deixaria uma ferida fatal.
Mais importante ainda, também tinha a capacidade de reduzir a resiliência. Como indicado na descrição anterior, os ferimentos causados pela lança de Percival não eram fáceis de recuperar. Isso significava que mesmo com uma poderosa capacidade de recuperação ou fator de cura, a recuperação rápida era impossível e mesmo com habilidades ou itens de recuperação era impossível de tratar. A sinergia causada pela combinação desses dois efeitos aparentemente simples foi muito mais poderosa do que se esperaria inicialmente. Eu deveria evitar confrontos cara a cara. Naturalmente, Kim Voldin não tinha absolutamente nenhuma intenção de enfrentar a poderosa lança de Percival. Deve terminar em uma troca. O que ele queria era apenas uma troca. E essa troca havia começado. Ei! Depois de respirar fundo, Sam Oliver apontou sua lança na direção da cabeça de Kim Voldin em um ritmo acelerado. Bic! Kim Voldin evitou virar a cabeça para o lado, como se esperasse tal ataque desde o início. Ele mirou na cabeça como esperado. Não, ele já sabia, porque havia uma probabilidade de 88%. Kim Voldin sabia disso porque Sam Oliver preferia finais rápidos, sempre que pretendia encerrar uma batalha rapidamente. Ele mirava na cabeça 88% das vezes e essa informação foi obtida por Kim Voldin no mês em que ele foi seguido pelo grupo da Frontier Guild nas masmorras. Naturalmente, como Sam Oliver o abordou como esperava, Kim Voldin executou o plano que havia preparado. Ufa! Kim Voldin mordeu a língua e cuspiu um bocado de sangue preto no rosto de Sam Oliver. Cook! O sangue entrou pelos buracos do capacete de Sam Oliver e atingiu seus olhos. Você foi envenenado por Black Blood. O alerta de veneno apareceu para Kim Voldin e Sam Oliver. Você ficou cego. E outra notificação veio imediatamente. Com esse anúncio, o mundo de Sam Oliver ficou tingido de preto, deixando-o bastante assustado. Ele não pôde deixar de ficar surpreso. A terceira cauda da raposa de 9 caudas é realmente conveniente. Ele nunca teria imaginado que Kim Voldin estava na posição da terceira cauda da raposa de 9 caudas nem que seria capaz de cegar seus oponentes simplesmente cuspindo um pouco de sangue. Kim Voldin, que havia alcançado seu objetivo, chutou agora distraído Sam Oliver. Bang! Sam Oliver rapidamente deu alguns passos para trás antes de se recompor e abaixar sua postura com a lança na frente dele, tentando monitorar o que estava ao seu redor com seus outros sentidos, já que não podia usar os olhos. Porra! Ele tinha um incrível senso de equilíbrio, bem como uma admirável capacidade de lidar com a situação. Sam Oliver ainda tinha vontade de lutar. No entanto, Kim Voldin não tinha mais nenhuma intenção de lutar contra Sam Oliver, então naturalmente deu alguns passos para trás. Em vez disso, surgiram novos oponentes de Sam Oliver. Chocalho! 3 esqueletos de Saltoto Wolf seriam os novos oponentes de Sam Oliver. Capítulo 104. Entre cães, feras e humanos, claro que era o cão que tinha o melhor corpo para caçar ou combater. A razão é que cães e animais tinham limites físicos mais elevados que os humanos. É claro que a capacidade dos humanos de usar ferramentas e suas capacidades de pensamento não eram coisas que pudessem ser comparadas às feras. Mas o que aconteceria se houvesse um cachorro com a capacidade de raciocínio humana? E se esse humano fosse Kim Voldin? A resposta era muito óbvia. Porra! Para Sam Oliver, que estava preso em um mundo escuro como o Breu, era virtualmente impossível para ele lidar com os esqueletos do lobo dente de serra. Desde o início, a batalha não foi algo que pudesse ser comparado. Os novos esqueletos do lobo Saltote apresentaram um nível de mobilidade e habilidade que os soldados esqueletos bípedes simplesmente não conseguiam replicar. Além disso, os 2 esqueletos de lobo funcionavam perfeitamente juntos. Enquanto um deles fazia barulho e chamava a atenção de Sam Oliver, o outro se agachava sorrateiramente para morder o tornozelo antes de saltar para longe rapidamente. Cook! Diante do estilo de batalha dos esqueletos de lobo, não havia nada que Sam Oliver pudesse fazer a não ser mordido. Naquele momento, Sam Oliver balançou sua lança em direção a um som antes que o outro lobo esqueleto mordesse o pulso da mão que segurava a lança. Cac! Sam Oliver gritou com um ataque e deixou cair a lança que segurava. Sim. E como se estivesse esperando por aquele momento, Kim Voldin pegou a lança que havia caído. Imediatamente depois de coletar a lança, Kim Voldin esfaqueou a cabeça de Sam Oliver. Kajik! A lança de Percival perfurou a cabeça de Sam Oliver com facilidade. Esse foi o fim. Kim Voldin virou-se para olhar para os jogadores restantes que lutavam contra os soldados esqueletos enquanto seguravam a lança que agora pertencia a ele, sem prestar atenção ao corpo de Sam Oliver que agora exibia um novo buraco na cabeça. A batalha terminou aí. Com a reputação do cão de caça, Kim Voldin atingiu seu auge, as pessoas ao seu redor se perguntavam: qual arma o cão de caça mais usa? Todos tiveram uma resposta diferente. Não foi Balmoon 1? Ele não usa uma espada como um fantasma? Ele é incrível com um arco. Imagine se o arco do Tristão 2, o Gandibana, estivesse em suas mãos. Bem, que tal um machado ou um martelo em vez de um arco? Não seria melhor morrer com uma cabeça esmagada do que morrer com uma lâmina ou flecha? Já que você morrerá de qualquer maneira, pelo menos será rápido. O debate nunca terminava, mas todos que conseguiram assistir Kim Voldin em batalha só podiam pensar uma coisa. Em primeiro lugar, você nunca deve dar a ele uma lança ou qualquer coisa com alta penetração. Então, em uma batalha onde Kim Voldin empunhou a lança de Percival, a palavra esmagadoramente ainda não era suficiente para expressar o quão horrível era. Era como ver uma criança brincando com um grupo de formigas segurando um espeto de madeira. Todos morreram com apenas um ataque. Kim Voldin foi incrivelmente rápido. No tempo em que vagou pelo campo de batalha, ele matou mais jogadores do que aqueles que morreram no corpo a corpo enquanto lutava contra Sam Oliver. Desde o momento da morte de Sam Oliver, demorou apenas 2 minutos para que restasse apenas um sobrevivente.
Se o último sobrevivente tivesse participado da batalha, teria sido ainda mais rápido. Ou seja, o último sobrevivente estava escondido sem participar da batalha e foi assim que um homem chamado Hiroshi conseguiu ser o último sobrevivente. Hiroshi, que sobreviveu, olhou para Kim Vol-jin. SP me poupe. Naquele momento, Hiroshi tomou uma decisão e gritou algumas informações. Eu tenho informações. Eu fui contratado para arrancar informações de você. Com essas palavras, os olhos de Kim Vol-jin se estreitaram e Hiroshi começou a falar como se sua vida dependesse disso. Eu lhe darei as informações do meu empregador se você me poupar. Vou cooperar ativamente com você e Park Yong-wan. Eu vivo. Quando suas palavras chegaram ao fim, as palavras de Hiroshi tornaram-se ameaças em vez de pedidos. Se você me matar, seu chefe Park Yong-wan nunca iria te perdoar. Essa foi a gota d'água. Kim Vol-jin não se preocupou em responder a ele. Em vez disso, seus olhos ficaram pretos. Olhos de Anubis ativados. Cook. Naquele momento, a lança de Percival perfurou o peito de Hiroshi. Cook. Hiroshi se tornou um cadáver logo depois e a mente de Kim Vol-jin ficou repleta de suas memórias. Porque ele entrou o que queria e quem era seu empregador. Eu vejo. Naquele momento, a mente de Kim Vol-jin ficou clara novamente. Nem todos da Guilda da Fronteira foram destruídos. Ele não tinha certeza absoluta, mas com base nas informações que tinha, parece que nem todos no alto escalão da Guilda da Fronteira sabiam de seu relacionamento com a Guilda do Messias. Foi uma notícia positiva em comparação com o que ele acreditava antes. Os preparativos de Sichan ainda podem ser úteis. O mais importante era que os preparativos de Sichan ainda poderiam causar muitos danos tanto à Guilda da Fronteira quanto à Guilda do Messias. Kim Vol-jin sorriu com esse fato. Agora estou ansioso para sair da masmorra. 6 dias após entrar na masmorra, o Saltoto Wolf Boss foi morto. O chefe do segundo andar, o líder dos Lobos Dentes de Serra, foi caçado com sucesso. Bastou um ferimento para matá-lo. Uma lança presa no flanco esquerdo era a única evidência de como ele havia morrido. Graças à lança de Percival foi muito fácil. A lança de Percival ajudou seu mais novo proprietário, Kim Vol-jin, a obter uma vitória muito fácil na masmorra. A masmorra foi limpa. Imediatamente depois, houve uma notificação notificando de que ele havia completado a masmorra. Inventário. Kim Vol-jin abriu seu inventário depois de ver a notificação. Agora é hora de usar o rosto que Sichan preparou. E ele tirou uma máscara disso. Feitiço de Noemi. Ela era uma mulher confiante, uma das executivas da Frontier Guild e a segunda responsável pelos Pathfinders, uma das organizações secretas da Frontier Guild. Ela nunca havia perdido para ninguém antes. Mesmo quando conheceu Park Shin-hye, em vez de ficar nervosa, ela foi capaz de olhar Park Shin-hye nos olhos com confiança. Esse também foi o caso agora. Quando Park Shin-hye a contratou para obter informações de um homem chamado Kim Vol-jin, Naomi concordou com confiança com o trabalho. Ela acreditava que poderia fazer o trabalho com ainda mais perfeição do que o esperado. Que diabos está acontecendo aqui? No entanto, sua expressão confiante não foi encontrada no momento. Em vez disso, ela tinha uma expressão bastante ruim no rosto. O que causou a expressão em seu rosto foi o vídeo que ela acabará de ver em seu tablet. No vídeo, Sam Oliver, que acabará de sair da masmorra com sua equipe, retirou o pessoal que esperava no acampamento base. Então, no próximo vídeo, ela viu uma cena mostrando Sam Oliver e Kim Vol-jin que deveriam ter sido removidos. A reunião foi curta, mas a conversa foi gravada. Kim, se você estiver errado, você vai pagar com a sua vida. Isso foi o suficiente para contar a ela o que aconteceu na masmorra. Sam Oliver me traiu. Foi isso que fez o rosto geralmente confiante de Naomi Spell afundar. Isto é uma emergência. Além disso, este não era um trabalho comum. Sam Oliver conhecia meu passado e me traiu, estou acabado. As coisas que Naomi Spell fez foram suficientes para destruir o mundo. Ela rapidamente tomou uma decisão. Ela tirou o cartão SD do tablet e o destruiu. Essa foi a decisão dela. Eu tenho que lidar com isso antes que ela descubra. Ela tinha a intenção de encobrir isso antes que seu verdadeiro chefe descobrisse. Capítulo 105. Sob o céu escuro da noite, um grupo de pessoas entra lentamente em um carro antigo, um por um. O número de pessoas que entraram no carro foi bastante elevado, chegando a 11 delas. No entanto, embora o carro estivesse cheio, não parecia estar cheio de pessoas. Em vez disso, parecia não ter calor, pois estava cheio de fantasmas em vez de pessoas. Isto não foi uma ilusão. Os esqueletos parecem pessoas reais com os rostos cobertos. Eu nem sabia se eram reais ou não. Não foram pessoas que entraram no carro, foram esqueletos usando máscaras no rosto. É realmente incrível como eles parecem reais. As máscaras eram verdadeiramente sofisticadas. Eles eram tão sofisticados que era quase impossível dizer se os esqueletos eram pessoas ou não sem tocá-los. Tão estranho. Lee Jin-na, que estava sentado no banco do motorista, estendeu a mão para o homem sentado ao lado dele. Ele estava tentando beliscar sua bochecha. Naquele momento, porém, o homem no banco do passageiro virou-se para lançar um olhar penetrante a Lee Jin em vez de dizer qualquer coisa. Esse olhar foi suficiente. Você me bateria se eu beliscasse sua bochecha agora por diversão? Ele queria provar que o homem era Kim Vol-jin. Droga, você é muito perigoso para eu brincar. Enquanto olhava para aqueles olhos, Lee Jin atirou a mão do rosto de Kim Vol-jin e colocou-a de volta no volante. Então, como foi sua missão? Foi ótimo. Ao responder brevemente, Kim Vol-jin verificou seu rosto no espelho retrovisor. O rosto de Sam Oliver olhou para ele. É realmente sofisticado. Assim como Isaac Ivanov, ele já havia experimentado a sofisticação da máscara. Mas a sensação de usar a máscara como personagem fictício e como alguém que você matou eram muito diferentes. Agora ele só precisa lidar com as consequências. Tudo isso fazia parte do plano de Sichan. Sichan pretendia fazer de Sam Oliver um traidor depois que ele foi morto por Kim Vol-jin. Foi o mesmo que quando Kim Vol-jin matou Kim Jeon no passado. Porém a dificuldade e a escala desta vez foram muito diferentes daquelas com Kim Jeon.
Ao contrário de então, Kim Vol-jin conseguiu as máscaras para São Oliver e seus homens de Ossichan, já que usando o livro dos mortos-vivos, ele poderia convocar os esqueletos para fora da masmorra imediatamente. Então Kim Vol-jin agiu como se São Oliver e seus homens traíssem a Frontier Guild. Eu fiz minha parte. Kim Vol-jin simplesmente teve que esperar e descansar enquanto Ossichan criava, editava e distribuía o que era necessário. Claro, Kim Vol-jin não tinha intenção de descansar. Foi bem feito, então vamos para a próxima etapa. Li Jinha franziu a testa com essas palavras. O que mais? Eu me formei nas dungeons do segundo andar. Graduado? A expressão de Li Jinha mudou quando ouviu isso. Você vai entrar em uma masmorra de 3 andares? Os jogadores não tiveram escolha a não ser começar a entrar nas masmorras de 3 andares quando atingiram o nível 60. No entanto, não era um requisito atingir o nível 60 antes de entrar nas masmorras de 3 andares. Mesmo jogadores de nível 50 poderiam entrar em masmorras com 3 ou mais andares. Acontece que os jogadores usaram seu bom senso e não fizeram coisas malucas como entrar em masmorras de 3 andares antes de atingirem o nível 60. Você realmente vai entrar em uma masmorra de 3 andares? O problema era que Kim Vol-jin não parecia ter o bom senso dos seres humanos comuns. Li Jinha sabia que se Kim Vol-jin pretendesse entrar em uma masmorra de 3 andares, ele também teria que entrar. Você não precisa entrar nas masmorras de 3 andares até atingir o nível 60, então não há necessidade de pressa. Isso mesmo. Felizmente, o bom senso finalmente saiu da boca de Kim Vol-jin, fazendo Li Jinha suspirar de alívio. Então vamos a algum lugar onde só podemos ir antes do nível 60. Kim Vol-jin não se preocupou em explicar ao confuso Li Jinha. Antes de retornar ao passado, ninguém poderia limpá-lo, mas ele não pôde deixar de lembrar. Mas como estou agora, posso limpar isso. Uma masmorra de 2 andares que ninguém poderia concluir antes de voltar ao passado. Pouco depois de Kim Vol-jin deixar a masmorra, a Guilda da Fronteira relatou isso à Guilda da Fênix. Kim Vol-jin e São Oliver atacaram a masmorra e mentiram que estavam hospedados no local designado. Foi um passo natural. Eles não podiam dizer que havia um traidor de sua guilda que eles estavam tentando capturar para salvar seu chefe. Do ponto de vista da Frontier Guild, mesmo depois de mentir, a melhor opção disponível era mobilizar rapidamente o máximo de pessoal possível para proteger Kim Vol-jin e o traidor São Oliver. A Guilda da Fronteira não está se movendo. Porém, a reação da Frontier Guild não foi a melhor. Kim Vol-jin, como você disse, Naomi Spell não relatou isso ao topo e, em vez disso, está tentando lidar com isso sozinha. Naomi Spell, responsável por esta missão, queria cuidar de tudo sozinha, sem se reportar aos executivos. É estranho. Não fazia sentido. Se fosse simplesmente a traição de São Oliver, então Naomi Spell não tinha motivos para cuidar de tudo sozinha. Pelo contrário, a decisão de Naomi Spell de cuidar disso sozinha, sem denunciar, era algo que definitivamente seria penalizado. É uma coisa estranha alguém fazer sem motivo. Em outras palavras, deve haver algo em comum que fez Naomi Spell agir dessa forma. Talvez Naomi Spell seja realmente uma planta da Guilda do Messias como você esperava. Por exemplo, Naomi Spell era o ponto de contato da Guilda do Messias dentro da Guilda da Fronteira e secretamente tentou coçar a coceira da Guilda do Messias. Não podemos ter certeza. Claro, o que foi revelado até agora não foi suficiente para provar que Naomi Spell era realmente agente da Guilda do Messias. Além disso, Kim Vol-jin e Ossichan estavam bem cientes de quão perigosas tais acusações poderiam ser. Ainda não haveria fumaça sem fogo, mas estava claro que era uma possibilidade. Era possível que a Guilda do Messias e a Guilda da Fronteira não fossem um grupo e que na verdade a Guilda do Messias estivesse usando secretamente a Guilda da Fronteira. Bem, o plano da Frontier Guild já foi arruinado. Mesmo que não fosse, a Guilda da Fronteira ainda precisaria revisar seu plano desde que Kim Vol-jin havia deixado a masmorra. Isso não vai acabar até que Park Yong-wan volte vivo. Se Park Yong-wan sobrevivesse e fizesse contato com Kim Vol-jin e São Oliver, isso colocaria a Frontier Guild em uma posição muito dolorosa. Enquanto isso, você pode ir para uma masmorra de verdade e passar algum tempo enquanto eu arranjo um fantasma chamado São Oliver para brincar com Naomi Spell. Em outras palavras, de agora em diante eles venceriam a luta contanto que ganhassem tempo até Park Yong-wan sair da masmorra. Esplêndido. Era sempre um prazer poder brindar cedo. No entanto, a voz de Ossichan estava longe de ser a de alguém que estava se deleitando com sua vitória, e mais parecida com a de alguém que estava relatando notícias. Se você não tivesse mencionado aquela masmorra em Taiwan, eu teria me encontrado com você e até comprado uma porção dupla de Jajangmyeon para você. É por isso que Kim Vol-jin não tinha intenção de passar o tempo em silêncio. Como mencionado acima, ele só precisava encontrar um lugar adequado para ficar escondido até que Park Yong-wan saísse da masmorra. E Kim Vol-jin escolheu uma masmorra de 2 andares em Taiwan como seu local de reclusão. Mas por que aí? A masmorra de classificação A+, Floresta Congelada da Violência. Por que falhou 23 vezes? Até mesmo a Guilda do Messias falhou 4 vezes. A masmorra falhou 23 vezes e até mesmo a Guilda do Messias teve que abandoná-la temporariamente depois de falhar 4 vezes. Na verdade, era um lugar que a humanidade havia desistido de atacar e até a metáfora inferno combinava. Foi por isso que recebeu outro apelido, Portão do Inferno. Você não sabia disso? Conheço bem. Kim Vol-jin sabia disso melhor do que ninguém. Mesmo até o ponto em que Kim Vol-jin foi traído e morto por Lee Se-junho, a floresta congelada da violência não havia sido limpa. Além disso, o número confirmado de ataques da Guilda do Messias chegou a 43. Depois disso, o próprio Taiwan não conseguiu confirmar o número de ataques porque se tornou um covil de monstros. De qualquer forma, essas eram as características de uma masmorra. Diante do limite de nível, até mesmo o salvador do mundo, Lee Se-junho, não pode fazer nada. Se eu não concluir agora, a masmorra nunca será concluída no futuro. E não há chance
melhor do que esta. Depois de atingir o nível 60, também não poderei desafiá-la. Se Kim Voldin não limpasse agora, a masmorra ficaria vazia, assim como na vida passada de Kim Voldin. Nunca saberíamos o que há nele. Esse foi o motivo. Kim Voldin decidiu fazer disso seu palco antes de se formar no 2 Floor Dungeons. Pode haver algo que ajudaria em nossa guerra contra a Guilda do Messias, então não podemos ignorar isso sem saber. A Guilda do Messias é mais forte do que eles imaginam. Não tenho certeza se conseguirei matar Lice Junho. Foi porque não havia muita esperança pelo que Kim Voldin sabia. Claro, isso não significava que ele estava apostando sua vida numa chance. Mesmo se eu te parar, você ainda entraria. A base para sua decisão foi bastante clara. Então quais são suas chances? Se você está sendo generoso, então cerca de 10%. Haha. Ossichan soltou uma gargalhada. Isso porque ele sabia o que significavam os 10% de Kim Voldin. Então há 10% de chance de falhar. Em resposta a isso, Kim Voldin sorriu. Não há nada que possa me enfrentar em 2 andares enquanto eu tiver a lança de Percival. A lança de Percival foi o item que deu a Kim Voldin a confiança para limpar a masmorra que ninguém jamais havia limpado antes. Tudo bem, então vou preparar o cenário para você. Se você usar o nome de Isaac Ivanov, será fácil. Não há como o herói que salvou a Guilda do Messias se opor a entrar em uma masmorra que ninguém jamais limpou. Eventualmente, Ossichan aceitou a determinação de Kim Voldin. Tem alguma coisa que você precisa? A resposta foi simples. Devíamos enviar uma carta para a Guilda do Messias. Cheia de sinceridade. Uma letra? Não há razão para fazer algo que até mesmo a Guilda do Messias não conseguiu fazer, de graça. Capítulo 106. Em setembro de 2023, o cenário do mundo que entra outono após verão não mudou muito. O número de Dungeon Gates aumentou drasticamente. O número de aparições de monstros aumentou drasticamente. A taxa de crescimento econômico mundial é de menos 6%. O desespero que o mundo teve de enfrentar continuou a crescer. Lice Junho teve sucesso em seu ataque na masmorra do 8º andar. A Guilda do Messias anuncia o projeto de conclusão do calabouço do 7º andar para 2024. A Guilda do Messias, eles são nossos únicos salvadores. E à medida que o mundo afundava ainda mais no desespero, a fé, o louvor e as expectativas depositadas na Guilda do Messias também continuaram a aumentar. A Guilda do Messias é a única que se importa. Nenhuma outra guilda faz isso. Se você é humano, por favor, apoie a Guilda do Messias. Seus bastardos não estão aqui sem transferir doações para a Guilda do Messias, estão? Todos no mundo tinham uma forte crença de que apenas a Guilda do Messias realmente pretendia salvar o mundo. Foi nessa época. Os ferimentos de Isaac Ivanov foram curados. Ele começará a fazer ataques nas masmorras novamente. Isaac Ivanov, obrigado a todos por todo o apoio. Isaac Ivanov, as tortas de choco coreanas estavam deliciosas. Isaac Ivanov, que desapareceu após o Firefox Dungeon devido a ferimentos, reapareceu. Naturalmente, o foco do mundo mudou para ele. Isaac está de volta. O herói que salvou a Guilda do Messias. Claro que ele gosta da torta de choco. O que vocês estão fazendo? Apresse-se e mande mais choco pai para ele. O mundo elogiou e aplaudiu o herói que salvou a Guilda do Messias. No entanto, essa atmosfera não durou muito. O próximo objetivo de Isaac Ivanov é a masmorra de classificação a mais do 2º andar de Taiwan, Floresta Congelada da Violência. Isaac Ivanov entrará nos portões do inferno. A reação do mundo mudou quando foi revelado que seu alvo era um lugar que até mesmo a Guilda do Messias havia abandonado. Oh meu Deus! Não está aí! Por que diabos? O mundo estava preocupado com o fato de Isaac Ivanov pretender atacar um lugar que nunca havia sido limpo antes e que mesmo a grande e incrível Guilda do Messias não teve. Escolha não ser desistir. A humanidade abandonou-o completamente nesta fase. Isaac Ivanov estava ciente disso, então é claro que pediu ajuda. Isaac Ivanov envia uma carta para a Guilda do Messias. Isaac Ivanov pede à Guilda do Messias para apoiar com itens lendários? O que a Guilda do Messias dará a Isaac? Isaac Ivanov pediu aos salvadores o pagamento para salvar o mundo. Ninguém negou que a Guilda do Messias estava mais comprometida do que qualquer outra guilda no mundo. No entanto, era inconcebível fazer tal pedido. Isaac Ivanov pede apoio à Guilda do Messias. A Guilda do Messias responderá aos seus pedidos? Esta pode ser a primeira vez que a Guilda do Messias responde a um pedido de assistência. Foi por esse motivo que o pedido de Isaac Ivanov surpreendeu o mundo inteiro e fez com que as reações de todos se tornassem uma bagunça. Que besteira é essa? Solicitando ajuda da Guilda do Messias? Ele é louco? A Guilda do Messias está ocupada atacando masmorras. Não vale a pena ouvir. Num caso normal, não valeria a pena discutir tal coisa. Mas não é Isaac Ivanov? Isaac Ivanov que salvou a Guilda do Messias. Isaac é diferente. Isaac disse que teria como alvo uma masmorra que até a Guilda do Messias desistiu, certo? Mas o fato de o pedido ter vindo de Isaac Ivanov, e não de outra pessoa, e porque ele pretendia atacar uma masmorra que até mesmo a Guilda do Messias abandonou, levou à discussão. Não, a resposta já havia sido dada. A Guilda do Messias irá apoiá-lo. Ele se atreveria a fugir? Está salvando o mundo. A Guilda do Messias ficaria feliz em ajudar. É hora deles pagarem suas dívidas. Todos duvidavam que a Guilda do Messias apoiaria Isaac Ivanov. Mas a Guilda do Messias já não estava em dívida com Isaac Ivanov, e com a dívida mais pesada da vida. É isso que importa. Como a Guilda do Messias o apoiaria? Eles lhe emprestariam itens lendários? Ou dar-lhe habilidades lendárias?
O que a Guilda do Messias daria ao herói que o salvou? A Guilda do Messias logo respondeu à pergunta. Ei, pequenos bastardos! Ao verificar o artigo em seu smartphone, Lidinha começou a comer Choco-Pies nervosamente. Ele rapidamente comeu 3 Choco-Pies como se fossem mini-bolos, mas ainda mostrava a mesma expressão no rosto. A razão para isso foi o anúncio feito pela Guilda do Messias. A Guilda do Messias dará apoio a Isaac Ivanov. A Guilda do Messias irá apoiá-lo com todo o equipamento de classe exclusivo que Isaac Ivanov precisa. A escolha da Guilda do Messias foram itens de classe únicos. Não, afinal, o que são itens de classe únicos? Claro, foi uma coisa ótima. O valor do seu apoio ascendeu a milhares de milhões de won. Eles não deveriam pelo menos dar a ele um lendário? Vamos limpar uma masmorra que eles nem conseguiram limpar. No entanto, Li Jin-ah, que esperava o apoio de alguns itens lendários, não teve escolha senão reclamar. Você não acha? Claro, Li Jin-ah esperava que Ossichan ficasse tão bravo, não mais bravo do que ele mesmo. No entanto, a expressão de Ossichan era completamente diferente das expectativas de Li Jin-ah. Ele estava calmo. Não é ruim. Ao ouvir isso, Li Jin-ah não pôde deixar de ficar chocado. Yun, você está louco? Que cara? É assim que você fala com seu Yun? Ossichan franziu a testa ao ouvir a palavra louco. Li Jin-ah continuou fazendo perguntas. Não, não é? Se fosse de graça, você beberia soda cáustica 2 e pediria recargas. Mas agora, de repente, você fica assim. Ei, eu só não gosto das coisas porque são de graça. Você acha que sou algum bastardo? Então não é? Então você não gosta de coisas grátis? É claro que não há nada de errado em conseguir coisas de graça. De qualquer forma, os itens exclusivos são gratuitos, não são? Quando ele começou a explicar, Ossichan deu um sorriso brilhante. Mas o que é mais atraente é que é bem definido. Sim, você não entende? Quando pedimos o apoio da Guilda do Messias para limpar uma masmorra de classificação a mais do 2º andar que eles não conseguiram limpar, a Guilda do Messias nos apoia com itens de classe exclusivos, certo? Sim. Ossichan sorri mais uma vez enquanto Li Jin-ah ouve sua explicação. Então o que acontece com as masmorras do 3º e 4º andar que a Guilda do Messias não consegue limpar? Só então Li Jin-ah gritou de surpresa ao entender. Isso mesmo. Então, de agora em diante, se limparmos masmorras mais difíceis, conseguiríamos itens lendários da Guilda do Messias? Pode não ser assim, mas a Guilda do Messias tem seu próprio orgulho, então pelo menos darão um mérito correspondente. Mérito? Neste mundo, os itens não são tudo. Ao ouvir a explicação, a expressão descontente de Li Jin-ah finalmente relaxou. Isso é ótimo. Então ele abriu outra caixa de Choco-Pies ali perto. Ossichan viu isso e sorriu. Isso mesmo. E Jin-ah. Sim, são 10.000 won por caixa. Do que você está falando? Eu compro isso no mercado por 4.000 won a caixa. Esse é o mercado. Isso é mais caro por causa do custo do frete. Até uma garrafa de água no topo de uma montanha custaria 2.000, não é? Que entrega? Por que você está aceitando a entrega do ventilador como seu próprio dinheiro? Então não coma. Li Jin-ah percebeu de repente ao ouvir as palavras de Ossichan. Ossichan não beberia soda cáustica se fosse de graça, não. Ele era um humano que em vez disso venderia a soda cáustica que recebeu de graça. Ei, sério. Está tão sujo que eu nem quero comê-lo. Cansei de comer. Certo, pare de comer e vá embora agora. Deixar? Ossichan acenou com a cabeça. Você vai iniciar o 24º ataque. Capítulo 107. O apoio da Guilda do Messias começa. Assim que a Guilda do Messias anunciou sua posição, a situação começou a avançar em ritmo acelerado. O governo de Taiwan promete apoio total. Uma onda de candidatos. Uma onda de aplausos vem de todo o mundo. Junto com Isaac Ivanov, muitos voluntários começaram a aparecer para atacar a masmorra após o apoio do governo de Taiwan. Isso causou uma onda de aplausos que se espalhou por todo o mundo. Se Isaac Ivanov tivesse colocado seu nome no requerimento, demoraria pelo menos um mês para ser processado. Mas como a Guilda do Messias o apoiava publicamente, o processo foi reduzido para apenas uma semana. 80 membros foram confirmados. Missão impossível começa. 80 jogadores foram selecionados para entrar na masmorra e todos começaram a chegar em Taiwan. Foi por isso que o aeroporto internacional de Taoyuan ficou cheio de pandemônio. Os membros da Guilda EOS que participarão do desafio de Missão Impossível chegaram. Salve o mundo! Como a masmorra que eles estavam prestes a atacar era considerada impossível de ser concluída, o aeroporto ficou cheio de mídia e houve aplausos retumbantes no momento em que os membros chegaram. Era como se uma celebridade mundialmente famosa estivesse visitando. Kim Voljin estava no meio da multidão maluca. Guilda EOS. Seus olhos ficaram dourados. Usando os olhos de Horus, Kim Voljin inspecionou e analisou todos aqueles que entrariam na masmorra com ele. Eles enviaram 7 pessoas desta vez. Foi inevitável. Na verdade, da perspectiva de Kim Voljin, os outros candidatos deveriam agradecê-lo. Afinal, no portão da masmorra, ele não poderia simplesmente impedir alguém de entrar sob a suspeita de esconder sua verdadeira identidade para atrapalhar o ataque à masmorra antes de pedir todas as 10 impressões digitais, uma varredura de íris e um teste de DNA para verificar sua identidade. Foi só nesse momento que Kim Voljin pôde verificá-los. 2 são diferentes dos nomes da lista. É claro que, como ele esperava, alguns dos candidatos manipularam as suas identidades. São 15 pessoas até agora? E o número foi substancial. Mas havia uma coisa peculiar nisso. Eles estavam todos usando identidades forjadas para esconder suas habilidades. O propósito daqueles que ocultaram seus status era esconder suas habilidades.
Em outras palavras, eram pessoas fortes que fingiam ser fracas. Eles são jogadores de guildas que já falharam na masmorra. Além disso, aqueles que falsificaram suas informações pertenciam a guildas que já haviam falhado na masmorra antes. Isso fez Kinvoldin sorrir. Se eles falharam 23 vezes, devem ter enterrado alguns tesouros lá. Foi porque ele percebeu que o objetivo deles na masmorra era provavelmente recuperar os itens que teriam perdido lá, em vez de limpar a masmorra. Fazia sentido. A masmorra que Kinvoldin pretendia atacar tinha capacidade máxima para 80 jogadores. Falhar 23 vezes significou que 1.760 jogadores foram enterrados lá. Além disso, esta foi a quarta masmorra de classificação a mais que apareceu na Ásia. Apareceu pela primeira vez em meados de 2021. Naquela época, o nível 50 era considerado alto. Com eles respondendo assim, significa que há pelo menos um item lendário. Portanto, não seria surpreendente se entre os jogadores que entraram na masmorra houvesse alguém que carregasse um item lendário. A Guilda do Messias obviamente sabia disso. Talvez haja um da Guilda do Messias. Afinal, as 4 tentativas da Guilda do Messias provavelmente não foram puramente para limpar a masmorra. A possibilidade de haver um item da Guilda do Messias era, na verdade, muito alta. A Guilda do Messias deve ter ficado muito chateada. No entanto, a Guilda do Messias não conseguiu apresentar a melhor carta que poderia ter sido usada nesta situação. O cão de caça que eles poderiam ter usado nesta situação está morto. O cão de caça que eles costumavam usar nas masmorras do segundo andar, Suzuki Eiji, já havia sido caçado. Mas isso não significa que eles desistiriam. É claro que a Guilda do Messias não desistiria de recuperar itens lendários apenas por esse motivo. Sua ganância era maior do que qualquer grupo, pois ousaram agir como salvadores para engolir o mundo inteiro. Eles fariam um movimento de alguma forma, e se tivessem problemas por causa disso, encontrariam uma maneira de obter vantagem, usando o nome da Guilda do Messias. Então Kinvoldin se preparou. Terei que estabelecer um limite antes de entrarmos na masmorra. 3 de setembro de 2023. O Donghua Golf Club na cidade de Taipei, onde a masmorra apareceu há 2 anos. Estava fechado desde então e tornou-se uma base militar onde apenas soldados e tanques podiam ser vistos. Quanto tempo mais? Eles estarão aqui em breve. O que eles esperavam era ver os 80 jogadores entrando na masmorra. Este será o 24º desafio. É missão impossível. Seria a visão do início de um ataque a uma masmorra que ninguém jamais imaginou ser possível. Foi naquele momento. Os jogadores que fizeram as verificações finais começaram a aparecer um após o outro. Eles estão aqui. São os jogadores. Naquele momento, os repórteres reunidos começaram a apertar os obturadores das câmeras e os espectadores começaram a aplaudir. Eles começaram a olhar em volta. Isaac? Onde está Isaac? Eu preciso encontrar Isaac. Isaac Ivanov pretendia fazer o que até a Guilda do Messias havia desistido e tornar o impossível possível. Mas Isaac Ivanov não estava em lugar nenhum no meio da multidão. Os repórteres, espectadores e jogadores ficaram todos confusos com esse fato. E quanto a Isaac? Onde está Isaac? O que está acontecendo? Um homem finalmente apareceu quando todos começaram a se sentir estranhos. É Isaac, o novo herói. A aparição de Isaac Ivanov, um belo homem branco, deixou todos em estado de frenesi. Naquela época, o inglês começou a sair dos alto-falantes instalados nas proximidades. Olá, sou Jack Lee, intérprete. Gostaria de dizer algo em nome de Isaac Ivanov, que não pôde falar devido aos ferimentos sofridos durante o ataque ao Firefox Dungeon. Depois disso, as mesmas palavras foram transmitidas novamente em chinês. Só então a perturbação lateral diminuiu. A cena caótica de repente ficou quieta. Depois que o silêncio caiu, o porta-voz de Isaac Ivanov continuou falando. As palavras foram breves. Minha crença é uma coisa. Não precisou demorar muito. Salvaremos o mundo encerrando este jogo. As palavras curtas foram suficientes para fazer o lado esquerdo do peito de todos bater como se estivesse prestes a explodir. É por isso que usarei todos os meus meios e todos os métodos disponíveis para terminar este jogo o mais rápido possível. Naquele momento ninguém se atreveu a falar. Não houve nem um pequeno som enquanto todos prendiam a respiração para as últimas palavras. Eles esperaram que o novo herói declarasse que ainda havia esperança para o mundo. Então Isaac Ivanov falou claramente suas últimas palavras para eles. Então não fique no meu caminho. E com essas palavras, Kinvoldin lançou um olhar frio para os jogadores que estavam reunidos. Eu avisei você. Foi um aviso. Foi um aviso para as hienas que estavam mirando nele. Um aviso de que ele os consideraria inimigos se cruzassem a linha e ficassem no seu caminho. Depois que o aviso foi dado, Kinvoldin deu as costas para eles. Ele podia ver o portão da masmorra diante de seus olhos. Este será o fim dos meus ataques nas masmorras de 2 andares. O último ataque ao calabouço de 2 andares de Kinvoldin havia começado. Capítulo 108. Floresta congelada da violência? Pisos, 2. Dificuldade, a mais. Número máximo de entradas, 80. Requisitos, nível 60 e abaixo. Condições, derrote todos os Brawlers na floresta congelada. Recompensa, catálogo. Os olhos de Ossi-chan, que estavam percorrendo o último relatório da masmorra, voltaram ao topo do documento. Ali, o número 23 chamou sua atenção. Este foi o sinal que mostrou que a masmorra havia falhado 23 vezes antes. O fato foi ainda mais enfatizado por todos os relatórios de masmorras fracassadas que Ossi-chan havia pesquisado pessoalmente. Mas não foi estranho.
Não pensei que passaria dos 23. Se como corretor de masmorras, ele não tivesse nenhum interesse na masmorra de 2 andares mais famosa do mundo, então isso deveria ser visto como um abandono de seu trabalho. Não era sobre ele estar interessado. Parecia haver algo que ninguém sabia que fez com que todos, até mesmo a guilda do Messias, falhassem nesta masmorra. Foi por causa desse fato que Ossichance perguntou sobre os perigos da masmorra. Não houve nenhum anúncio oficial, mas até mesmo a guilda Kumon demonstrou interesse na masmorra. Não vai ser fácil. Ele já conhecia todos os jogadores que entraram na masmorra, as guildas às quais eles realmente pertenciam e o poder que escondiam. Então, se ele limpar, será incrível. Então foi significativo. Isso fará com que o nome de Isaac Ivanov se destaque. Se ele conseguisse limpar tal lugar com sucesso, não havia como dizer que tipo de mérito isso teria. Seria o mesmo que ter um passe livre para todos os valiosos calabouços de 3 andares. Ele se sentiu feliz só de pensar nisso. Ele consegue. No entanto, o que realmente deixou Ossichan satisfeito foi que ele estava mais confiante neste ataque do que nunca. Ele definitivamente vai limpar, preciso descobrir por que a guilda Kumon entrou na masmorra. Foi naquele momento. Ei, há um problema. Um de seus subordinados o chamou. O que é? Isso? Kim Voldin fez um movimento inesperado. Ossichan ergueu uma sobrancelha ao ouvir as palavras, movimento inesperado. Ele de repente tirou a máscara, estendeu as mãos para o céu e gritou uau. N, não. Então, acho que é melhor se você mesmo viu. Junto com essas palavras, seu subordinado mostrou-lhe um vídeo no YouTube. No vídeo, Kim Voldin estava disfarçado de Isaac Ivanov. Não fique no meu caminho. Ossichan não pôde deixar de sorrir com isso. Esse cara é um verdadeiro caçador. Foi nesse momento que sua fé se tornou convicção. Derrote 6.666 para avançar para o próximo andar. No momento em que o 80º jogador entrou na masmorra, todos receberam uma notificação informando sobre as condições para concluir o primeiro andar. Foi mais difícil do que eles esperavam. A missão levaria pelo menos uma semana, mesmo que os 80 jogadores conseguissem caçar 1000 monstros por dia. Normalmente, depois de entrar em uma masmorra, os jogadores ganhariam um nível instintivo de tensão assim que recebessem a notificação da missão, mesmo que tivessem habilidade suficiente e mesmo que já tivessem experimentado masmorras de classificação a mais antes. Porém, muitos dos jogadores que entraram na masmorra não demonstraram qualquer tensão após receberem a notificação. E quanto a Isaac? O que isso significa? Em vez disso, o que estava em suas cabeças era Isaac Ivanov e suas palavras que ouviram antes de entrarem no portão da masmorra. Não fique no caminho dele? Sim, ele nos disse para não incomodá-lo. Isaac Ivanov disse-lhes para não o perturbarem. Então estamos no caminho? Droga, o que ele quis dizer com interferir. Não estamos aqui para atrapalhar ele. Dependendo da interpretação, essas palavras feriram o orgulho daqueles que arriscaram a vida para ajudar Isaac Ivanov. Mas nem todo mundo era assim. Bem, se for Isaac, então faz sentido. Certo, com o estilo dele, podemos acabar nos tornando um obstáculo. Alguns deles ficaram constrangidos com as palavras de Isaac Ivanov, mas algumas pessoas também as aceitaram. Principalmente aqueles que testemunharam o que aconteceu no Firefox Dungeon e vieram pagar pela vida que deviam a Isaac Ivanov. O que você está falando? Como você saberia disso? Aqueles que nunca haviam testemunhado as habilidades de Isaac Ivanov antes fizeram perguntas aos outros, e aqueles que haviam testemunhado suas habilidades antes simplesmente responderam com sorrisos espalhados por seus rostos. Você saberá quando ver por si mesmo. Esse cara é um verdadeiro monstro. Foi naquele momento. Cool. O grito de um monstro pode ser ouvido de longe. Parecia que a batalha estava prestes a começar. Kim Voldin estava ciente do comportamento dos jogadores. Eles nunca foram o tipo de pessoa que poderia ser convencida ou persuadida com apenas algumas palavras. Mesmo que eles acenem com a cabeça para você quando você fala, aparentemente convencidos, os jogadores foram astutos, determinados e persistentes o suficiente para procurar uma brecha se a vissem. Em particular, os jogadores que vieram recuperar itens trazidos pelos jogadores anteriores eram ainda piores. Só havia uma maneira de persuadir esse tipo de pessoa. Mostrando um poder esmagador. Cool. 10 orcs à frente. Foi por esta razão que Kim Voldin liderou seus esqueletos pela frente enquanto massacravam os monstros que se aproximavam em um ritmo alarmante. A batalha começa. O ritmo com que Kim Voldin massacrou os monstros foi realmente indescritível. Li Jin-a. Estou indo, estou indo. No momento em que os monstros foram descobertos, Li Jin-a jogou seu enorme corpo em direção a ele, Kim Voldin e 10 soldados esqueletos avançando rapidamente atrás dele. Eles eram como um maremoto. Ué, como maremoto, os orcs foram submersos antes mesmo que pudessem reagir. O que foi mais surpreendente foi que, como um tsunami, foi gradualmente crescendo. Você convocou um esqueleto. O efeito do governante do campo de batalha foi acumulado. À medida que a batalha continuava, o número de esqueletos crescia e o efeito do governante do campo de batalha continuava a aumentar. Essa cena, que parecia ficar ainda mais forte à medida que a batalha avançava, era horrível o suficiente para deixar os cabelos em pé. Não, esse bastardo fica mais forte quanto mais ele luta. Nas repetidas batalhas, as habilidades de Kim Voldin pareciam aumentar gradualmente e continuamente. Claro, as habilidades de Kim Voldin não melhoraram de fato. Aconteceu simplesmente que enquanto ele seguia a Guilda da Fronteira, suas habilidades foram suprimidas enquanto ele estava apenas brincando e comendo, mas elas continuaram a aumentar. Então esta batalha foi realmente uma espécie de reabilitação. Isso rejeitou Kim Voldin ainda mais. Li Jin-a, quantos dias você acha que levará para limpar o primeiro andar? Bem, são 6.666 e há 80 jogadores aqui, então se matarmos 1000 por dia, não levaria cerca de uma semana, incluindo dias de descanso? Vamos terminar em 3 dias. O que?
Por 3 dias coloque seu corpo em 120%. Antes de ir para o segundo andar, ele já pretendia se aquecer para não precisar fazer isso naquele momento. Li Jinha ficou chocado com sua declaração. Isso é impossível. Para sua surpresa, Kim Woo-jin respondeu a ele. Ok. E no terceiro dia, desde que entraram na dungeon, saiu o resultado. Capítulo 109. No terceiro dia após entrarem na masmorra, houve uma notificação informando a todos sobre seu progresso. Restam 666 monstros. Há uma notificação. Recebemos uma notificação. Foi um lembrete de que em breve eles limpariam o primeiro andar e também um lembrete das árduas batalhas que travaram. Agora podemos desacelerar e fazer uma pausa. Vamos ter certeza de que nosso número ainda está certo. Acabei de receber um sinal do lado de Isaac também. Eles farão uma pausa e limparão o resto depois de 8 horas. São 8 horas, então podemos descansar adequadamente. Todos começaram a fazer pausas na preparação para o segundo andar. Durante o intervalo, os jogadores que estavam focados na caça e falavam apenas sobre caça começaram a ter conversas reais pela primeira vez. No entanto, o tema de suas conversas era o mesmo. Ele é realmente um monstro. Eu ouvi rumores sobre Isaac, mas não pensei muito sobre isso. Ele está em um nível completamente diferente. Todo mundo estava falando sobre as habilidades de Isaac Ivanov. Eu deveria ter conseguido o Halo do Emissário do Submundo também. Arthur, se você tivesse escolhido o Halo do Emissário do Submundo, você não estaria usando mortos-vivos, você seria o único morto. Ele ficou com a língua presa pela declaração ridícula de seu amigo. Eu sei, mas você não precisava colocar dessa forma. Eu te disse, nossa ajuda é mais um obstáculo para ele. Foi só agora que muitos deles realmente entenderam as palavras que Isaac Ivanov lhes disse antes de entrar na masmorra. A maioria deles entendia e o admirava mais por causa disso, mas é claro que nem todos sentiam o mesmo. Especialmente os 7 chineses que se separaram do grupo para se sentarem sozinhos com expressões miseráveis. Isso está me deixando louco. Como podemos recuperá-lo com aquele monstro por perto? O fato de que seu objetivo não era ajudar Isaac Ivanov a limpar a masmorra, mas sim recuperar itens que foram perdidos na masmorra pelos jogadores anteriores, foi a causa de suas expressões amargas. Se Isaac pegou o item e o levou embora, é horrível só de imaginar. Honestamente, a melhor opção era desistir neste momento. Não importa como olhassem, era impossível para eles derrotar Isaac Ivanov com apenas 7 pessoas. Mas não podemos desistir. No entanto, os jogadores chineses só podiam aguentar e torcer pelo melhor. Temos que recuperar a pulseira de Van Gogh a todo custo. Mesmo que isso signifique que teremos que lutar contra Isaac Ivanov. Pulseira de Van Gogh. No momento em que essas palavras foram ditas, as expressões nos rostos dos 7 jogadores mudaram. Por fim, os 7 jogadores se olharam nos olhos e disseram uma última coisa. Para Kunlun. Para Kunlun. Suas vozes foram abafadas pelo barulho vindo de todos os lados. Chocalho. E o som de um esqueleto se afastando também foi abafado pelo barulho. Pulseira de Van Gogh. Kim Woo-jin, que controlava o esqueleto através da máscara do ceifador, estreitou os olhos ligeiramente. Ele tentou refrescar sua memória. Não está na minha memória. No entanto, por mais que tentasse, ele não conseguia se lembrar de ter ouvido falar de um item chamado pulseira de Van Gogh. No entanto, não foi difícil para ele reconhecer o valor incomum da pulseira de Van Gogh. Não pode ser uma bagatela se membros da guilda Kunlun foram enviados até aqui para recuperá-lo. Para recuperar este item aparentemente extraordinário, a guilda Kunlun, que era uma guilda apoiada pelo governo chinês e estava entre as 5 principais guildas do mundo, enviou uma de suas equipes de elite. De qualquer forma, graças à minha vigilância, consegui algumas informações boas. Além disso, Kim Woo-jin já sabia de qual guilda eles haviam sido despachados desde o início. Assim que entraram na masmorra, eles se esconderam profundamente, mas ele já sabia que eles eram muito mais fortes em todos os aspectos, inclusive no nível e nos itens, em comparação com o que havia sido enviado. Depois que eles entraram na masmorra, ele esperou que revelassem se pretendiam ajudá-lo ou atrapalhá-lo. Naturalmente, depois de não terem revelado nada enquanto estavam no primeiro andar, ele esperava que discutissem seus planos novamente antes de irem para o segundo andar. Então ele enviou um esqueleto para eles enquanto mantinha o controle usando a máscara do Green Reaper. Entre os esqueletos que ele tinha, os esqueletos dos goblins eram os melhores para explorar devido ao seu pequeno tamanho, principalmente quando combinado com equipamentos que abafam os sons. Eu definitivamente tenho que recuperar a pulseira de Van Gogh. De qualquer forma, o alvo agora estava claro. Kim Woo-jin não pretendia sair da masmorra até colocar as mãos na pulseira de Van Gogh. Não será fácil. Isso significava que ele teria que perder um dia sem fazer nada no segundo andar. Então Kim Woo-jin começou a se preparar para isso. Li Jinha. Kim Woo-jin chamou Li Jinha. E aí? Antes de irmos para o segundo andar, explicarei algumas novas táticas para o nosso grupo. Novas táticas? Em vez de responder a pergunta de Li Jinha, Kim Woo-jin usou a habilidade Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos aparece. Então, na frente de Kim Woo-jin, apareceu um livro feito de lajes de pedra. Depois de retirar a primeira placa do livro, Kim Woo-jin quebrou-a na hora. Imediatamente a placa virou pó e esse pó começou a tomar a forma do esqueleto que havia sido selado dentro da página. Era um soldado esqueleto criado usando os ossos de um lobo dente de serra com 5 metros de comprimento. Uau! Li Jinha gritou de surpresa. Posso montá-lo? Ignorando suas palavras excêntricas, Kim Woo-jin enfiou a mão em seu inventário e jogou um item de dentro dele para Li Jinha. Uma lança? Li Jinha confirmou que o que Kim Woo-jin jogou em sua direção era uma lança, mas ele ainda estava muito confuso. A nova tática é atacar o chefe com esta lança enquanto monto no lobo esqueleto? Kim Woo-jin finalmente lhe deu uma resposta. Agora você entende. Capítulo 110.
Você entrou no segundo andar. Um vento frio passou por eles quando ouviram um familiar som de notificação. Isso explica o título. Assim como o título indicava, o segundo andar da masmorra era uma floresta gelada com árvores tão altas quanto um complexo de apartamentos. Como era esperado, ninguém se surpreendeu com o terreno. No entanto, está muito mais frio do que eu pensava. Merda! Estava muito mais frio do que eles esperavam. Apesar de prepararem contramedidas para o frio, o som de dentes batendo ainda podia ser ouvido no grupo. Literalmente estava frio o suficiente para fazer qualquer um estremecer. O frio os estava deixando loucos, mas ninguém sugeriu que acendessem uma fogueira. Encontramos poucos cadáveres no primeiro andar. Não é fácil matar 6.666 monstros, mas não deve ser um problema para nenhum dos jogadores que entraram aqui concluir o primeiro andar. Isso significa que a maioria dos jogadores morreu aqui. Ao limpar o primeiro andar da masmorra, eles perceberam que o segundo andar poderia ser muito mais perigoso do que esperavam. Lidinha também teve esse pensamento. É tão frio mesmo quando estou usando isso. Que bom seria ter um Firefox de verdade nesta situação. Se meu parceiro fosse um mestre Pokémon em vez de um necromante, eu provavelmente teria conseguido um raposa de fogo. Mesmo usando uma armadura de couro Firefox que gerava seu próprio calor, Lidinha ainda estava lutando contra o frio. Até que Involdin sentiu mesmo. Os dentes de Involdin bateram e emitiram um som. Isso foi evidência suficiente. Há evidências de medo. Havia vestígios de ninguém menos que medo. Alguns monstros tinham a capacidade de aterrorizar seus alvos e parecia que o grupo de jogadores estava sofrendo com esse efeito agora. Isso será ainda mais difícil do que eu esperava. Não foram boas notícias. Se não houvesse uma defesa adequada para o medo, então o efeito poderia ser muito mais mortal do que se poderia imaginar. Se você estivesse preparado, você poderia se libertar rapidamente do efeito do medo, mas em uma batalha de vida ou morte, esse breve momento poderia significar a morte. Os únicos monstros que poderiam usar o medo eram monstros. O principal problema era que os monstros que poderiam induzir o medo eram os monstros que eram a verdadeira definição das palavras monstro. Não deveria ser um dragão. Monstros como dragões, por exemplo. Foi então. Ei, Lidinha chamou Involdin. Você consegue dizer o que é um monstro olhando suas pegadas? Involdin virou a cabeça para olhar o local para onde Lidinha estava apontando. Não muito longe deles havia uma única pegada enorme. É um ogro. Ogros. Era um monstro que não precisava de introdução. Foi um dos poucos monstros em uma masmorra que eram extremamente difíceis de controlar. Deveria ser aquele que é violento. Foi também um monstro que se encaixou na descrição violenta mais do que qualquer outro monstro. Para um ogro não era satisfatório apenas matar seu alvo. Eles tinham personalidades cruéis e gostavam de arrancar membros e esmagar o corpo no chão. Violento, mas não inteligente. No entanto, Involdin sabia que na batalha os instintos de um ogro eram melhores do que a maioria dos outros monstros, apesar de sua aparência violenta e tola. Seu senso de batalha é muito melhor que o Firefox ou Horned Fox. Seu nível era completamente diferente de predadores como Horned Fox ou mesmo Firefox que Involdin havia lutado anteriormente. Mesmo jogadores que confiassem em suas habilidades hesitariam em enfrentar um ogro. E claro, tem a experiência de matar mais de 1.00 jogadores. É um verdadeiro matador de jogadores. Involdin sabia disso melhor do que ninguém. Afinal, foi Involdin quem estava disposto a enfrentar uma fera tão infame que todos relutavam em enfrentar, ele até ganhou o apelido de assassino de ogros. Mas teria um medo tão poderoso? Involdin sabia que o ogre geralmente tinha um efeito de medo, mas não deveria ser tão poderoso quanto o que ele estava sentindo agora. Este nível de medo está em um nível semelhante ao de um dragão. Mesmo um ogro no auge acharia quase impossível gerar tal medo que fosse comparável a um dragão. Claro, isso só poderia significar uma coisa. Tem um item que aumenta o efeito medo. Afinal, esta era uma masmorra a mais. Então, já que era esse o caso, não deveria haver nada de estranho no ogro. Ao chegar a essa conclusão, Involdin levantou a cabeça. Um som podia ser ouvido vindo da floresta. Ao ouvir isso, Lidinha sorriu abertamente. Aquelas hienas estão agindo. A boca de Involdin tornou-se uma linha reta. Isso não será fácil. Os pensamentos dos humanos eram geralmente os mesmos. Ao olhar para uma masmorra que falhou 23 vezes, ninguém negou que era um inferno. Mas por outro lado, foram muitos os que sonharam em se tornar herdeiros dos legados aqui deixados pelos mais de 1000 jogadores que morreram. Aqueles que fizeram parte do 24º desafio foram os mesmos. Tenho certeza de que há itens aqui em algum lugar. As pessoas que vieram antes de nós deveriam ter pensamentos semelhantes. Alguns deles deveriam ter coletado alguns itens e depois morrido com eles. Alguns dos 74 sobreviventes consideravam este lugar uma terra de tesouros. Então, é claro, eles agiram rapidamente antes que os itens fossem levados por outra pessoa. Isso não significava que eles se moviam aleatoriamente. Vamos procurar. Devíamos explorar. Vamos descobrir o que nos rodeia primeiro. Até 6 grupos totalizando 33 pessoas saíram com essa justificativa. Num instante, o grupo foi reduzido à metade. Não era como se o resto não soubesse de suas intenções. Não é uma exploração, eles estão indo em uma caça ao tesouro. Eles podem simplesmente sair assim? Não seria melhor unir nossos poderes? No entanto, aqueles que permaneceram não puderam fazer nada. Uma vez que alegaram ser um grupo de busca que corria um risco enorme, ainda poderiam reclamar? Acima de tudo, todos ali eram jogadores experientes, por isso se conheciam bem. Você não pode forçar ninguém a ajudar de qualquer maneira.
É melhor excluir este tipo de pessoas desde o início. Uma parceria estranha era muito mais perigosa. Acima de tudo, a maioria delas eram hienas que, de qualquer maneira, vinham vasculhar cadáveres. Ninguém iria querer alguém que tratasse seu cadáver como um tesouro como companheiro. A caça ao tesouro, que começou de forma tão surpreendente, alcançou resultados muito mais rápido do que se esperava. Lá, acontece que era um grupo de 5 jogadores. Eles estavam procurando há pouco tempo antes de encontrarem algo. É um corpo. Foi uma vítima. Era um jogador que estava congelado, então seus itens permaneceram intocados. Animados, o grupo correu até o corpo e começou a retirar todos os itens que encontraram. Assim que tocaram no cadáver, Puck, como se fosse uma almôndega congelada, o corpo desmoronou e os itens foram retirados. Ah, único. Quanto você acha que vai custar? Se tirarmos tudo, poderemos comprar um prédio. Eles ficaram maravilhados por terem encontrado um item único e começaram a removê-los com seriedade. Quebraram o corpo para tirar a armadura, cortaram os tornozelos para tirar os sapatos, cortaram os dedos para pegar os anéis. Não demorou muito para que o corpo fosse devastado. Foi uma visão cruel e horrível. Foi por isso que eles estavam tão absortos em seu trabalho. Quanto mais corrupto era, mais viciante era. Droga, porque isso não sai. Se apresse. Foi então. Os 5 jogadores começaram a tremer ao serem dominados pelo medo. O que é isso? É um terremoto? Em tal situação, eles confundiram os tremores com um terremoto, em vez de um terremoto vindo de seus próprios corpos. Um medo desconhecido tomou conta de você. Então eles ouviram uma notificação. Kaan. Após um rugido, algo caiu do céu. Kajik. A coisa bateu na cabeça de um dos jogadores que ficou encantado com os itens. Como uma lata de alumínio que foi esmagada, sua cabeça foi esmagada contra seu corpo e então seu corpo também foi esmagado. Puel. Ao mesmo tempo, os fluidos que enchiam o corpo dispararam como uma explosão. O sangue cobriu tudo, inclusive os jogadores. O que? No entanto, os 4 restantes continuaram tremendo sem entender o que estava acontecendo. Puck. Nesse ínterim, outro rugido soou e só depois que a segunda vítima foi esmagada é que as 3 restantes conseguiram se mover. Então a primeira coisa que fizeram foi verificar a identidade da sombra acima de suas cabeças. Horror! Parada ali, estava um ogro. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.